gente já mostrou aqui as declarações do prefeito em relação a essa segunda fase da operação e diz pra gente, vai haver algum tipo de desdobramento agora, provocado até pela segunda fase em relação à CPI dos medicamentos na Câmara de Vereadores? Bom dia para você, João. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa também, uma excelente, abençoada sexta-feira. Pois é, todo lado aqui de um dos membros da CPI, o Tenente Coronel Pacola, o vereador. Nessa fase agora, o desdobramento, qual que é, vereador? É pedir a cópia desse documento? Para que vocês querem esse documento na íntegra? Bom dia para o senhor, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia a todos que nos acompanham. A solicitação da cópia não só desta fase, mas da primeira e segunda fase da operação, porque a detecção dos medicamentos vencidos pode ter sido somente a ponta do iceberg dos fatos. Então a gente tem possibilidades já vislumbradas, desde a compra superestimada, possíveis compras superfaturadas, recebimento de medicamentos próximo da data de vencimento, contratação de empresas para prestação de serviços que não foram ou que são em duplicidade. Então são várias as possibilidades quando o identificado dos medicamentos vencidos pode ter sido somente o fato que deu início para tudo isso. Você estava dizendo aqui fora do ar, o vencimento, o medicamento vencido é só a ponta do iceberg. Dali para baixo tem muito a discutir ainda, tem muito a ser investigado. Exatamente, ali é o efeito, a gente precisa descobrir a causa, né? Nós temos também problema com relação à parte sistêmica e operacional da Secretaria Municipal de Saúde de uso. Nós temos muitos pedidos de medicações na ponta, nos postos de saúde, de medicações que venceram. Então, qual que é a lógica de não ter na ponta algo que tem dentro do centro de distribuição de medicamento? Existem empresas contratadas com valores milionários para prestação de serviço de sistemas, justamente sistemas que não se comunicam, sistemas que não são integrados. E aí tudo isso precisa estar nos autos dessa investigação para que a gente possa de fato compreender o motivo pelo qual isso aconteceu. Ou seja, a CPI suspeita que essas empresas contratadas para prestar esse tipo de serviço não prestou serviço nenhum. Isso pode ter acontecido, vereador? Prestou serviço nenhum seria leviando a nossa parte dizer, mas que não cumpriram com as cláusulas contratuais, com certeza, com todas as cláusulas contratuais não fizeram. E a CPI, ela é para a punição político-administrativa, o que não impede o encaminhamento dos autos, assim como nós estamos solicitando compartilhamento das informações da investigação da DECOR conosco, nós também iremos fazer com o Ministério Público, com a própria DECOR, se algo que nós encontrarmos ainda não estiver em outras investigações. Esse ofício já foi encaminhado, portanto, para a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. Recebendo esse documento, ele será analisado, outras pessoas poderão ser convocadas a prestarem depoimento? Várias outras pessoas irão ser convocadas. Lembrando que o objetivo dessa CPI já está traçado, que é, além de identificar, punir os envolvidos e tentar ressarcir ao erário todos esses medicamentos vencidos, é também identificar hoje qual o volume de medicamento que nós temos dentro do CDMIC e dar uma condução para que não ocorra um vencimento maior e também propor ao final uma solução permanente, de que se estabeleça dentro da Secretaria Municipal de Saúde um protocolo, talvez até com audiência pública ou prestação, um portal de anticompra, ou seja, para que não aconteça novamente compras superestimadas ou como aconteceu aí. E o que o contribuinte, o morador espera que no final, né, quem errou ou quem comprou isso indevidamente pague de alguma forma, né, vereador? Exatamente, a DECOR já fez o bloqueio de R$2.100.000, né, nessa fase da operação. Justamente para que o bloqueio? Para garantir que, se comprovada a responsabilidade dessas pessoas e das empresas envolvidas, o erário seja ressarcido. Nós ainda não conseguimos concluir toda a mineração dos dados, mas nós estimamos aí algo em torno de 4 a 8 milhões de medicamentos que foram vencidos e alguém precisa pagar por isso, né? Só para encerrar da minha parte aqui, que eu vou passar para o estúdio também, para o Kleber e para o professor Haroldo, precisa de um ofício para pedir esse documento? A CPI já não tinha que ter esse documento para continuar essa investigação? Por que tanta burocracia assim, vereador? Isso é o rito formal, né? A fase processual, ela tem que ser cumprida
sob risco inclusive de lá na frente tornar nulo qualquer ato da investigação. Então é um rito formal, ele não tem como, a não ser logicamente que a Decor ou o Ministério Público entenda assim como nós vamos fazer, independente do Ministério Público ou a Decor manifestar, nós iremos encaminhar, porque contrário, né? Esse é a razão de existir desses órgãos. A CPI, ela só tem atribuição de fazer a punição político-administrativa. O que é civil, o que é criminal, nós temos que encaminhar e aí nós vamos fazer independente de ofício ou não do Ministério Público ou da Polícia Civil. A verdade é que muito dinheiro foi jogado fora junto com esses medicamentos que se perderam, né, que foram perdidos. Luciana, Kleber, professor Haroldo, pode perguntar que eu passo aqui a questão para o vereador, o Tenente Coronel Pacola. Olha, João, eu gostaria de saber se a CPI dos medicamentos vai convocar, né, vai convidar o delegado Eduardo Botelho, né, para prestar esclarecimentos à CPI. É que um dos fatos aí, como a gente ouviu as declarações do prefeito, ele está questionando a integridade desta delegacia. Tem um delegado à frente, que está investigando toda essa questão envolvendo o superfaturamento de até 90% da compra dos medicamentos. Pode haver a convocação, convite ao delegado Eduardo Botelho? A Luciana pergunta se pode haver o convite à convocação do delegado Eduardo Botelho, o vereador. Podemos sim fazer a convocação daqueles que nós entendermos que possa ser necessário para elucidar os fatos. Com relação à vinda ou não do delegado, ele não está no rol de interessados até o momento, né? Mas se em algum momento nós entendermos que precisa vir, para nós, nesse momento, não vemos a necessidade deles estar vindo prestar qualquer tipo de esclarecimento. Nós precisamos dos autos e se alguma dúvida surgir, aí sim nós podemos fazer. Tanto por convocação de depoimento, quanto por requerimento mesmo, para que ele formalize a resposta em cima dos quesitos que nós temos interesse. Ok, Luciana. João, muito obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo com você, ainda com outras informações. Bem, nós vimos aí as declarações, né, do membro da CPI dos medicamentos. Aliás, o vereador Pacola, né, brigou muito. Ele queria ser o relator dessa comissão, né, Kleber, né, professor? Está tentando fazer um bom trabalho, uma investigação séria, até porque é preciso. Imagina que só nessa segunda fase o apontamento é de que houve um excedente 3 vezes ou até 5 vezes maior do que o necessário. Medicamentos esses que podem vencer se chegarem ou se chegaram aqui a Cuiabá. A gente viu aquele trabalho dos vereadores que mostrou aquela quantidade absurda de medicamentos vencidos, enquanto a população implorando por um medicamento simples nas unidades básicas de saúde. Inclusive, gente, essa operação aí tem uma questão muito séria que vocês discutiram aqui, é que a compra desses medicamentos, com a dispensa de licitação, tudo bem, era legal se fosse apenas medicamentos do kit Covid, mas não foi isso que aconteceu nessa aquisição, viu? Medicamentos que nada tem a ver com a Covid. Exatamente. Este é um dos graves problemas, né? Inclusive medicamentos importantíssimos no momento, numa fase da pandemia aqui no estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, que eram os insumos do kit intubação. Quer dizer, algo extremamente necessário. Né? Mas o Pacola, o vereador Pacola, é uma das poucas esperanças que nós temos nesta CPI para que não acabe em pizza. Né? Importante isso, essa leitura que ele nos trouxe aí. E eu volto a ressaltar a questão da possibilidade de conluio entre o privado